Queridos irmãos e irmãs, neste domingo, 13 de agosto, vamos escutar o Santo Evangelho e meditá-lo em nossos corações. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas irmãs, estamos celebrando este segundo domingo do mês de agosto, mês das vocações. Hoje, um dia especial para todos os pais, neste 19º do tempo comum. O Evangelho nos traz esse momento em que, depois da multiplicação dos pães, os discípulos estão navegando no mar, enquanto Jesus está despedindo as multidões e vai para o monte viver a sua intimidade com o Pai em oração. Mas depois, já na madrugada, Jesus vai caminhando para se encontrar com os discípulos. E desta forma, ele vai usar desta forma extraordinária de caminhar sobre a água para poder chegar onde estava a barca. Os discípulos estão amedrontados, apavorados, primeiramente porque a barca está sofrendo ventos contrários, são ondas fortes, mas também quando veem Jesus próximo deles, não entendem que ali é Jesus, não reconhecem inicialmente e por isso se amedrontam ainda mais, gritando, imaginando ser um fantasma. E é Jesus que acalma o coração destes homens, como acalma também os nossos corações, dizendo: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Esta frase também hoje é para nós, que cada um possa ouvir esta voz de Jesus dizendo para nós, em meio às ondas fortes que tantas vezes nos atingem, que nós possamos ouvir: "Coragem, sou eu que estou contigo, não tenhais medo." Pedro toma então a iniciativa de ir ao encontro de Jesus. Não tem ainda a certeza que é ele, mas diz: "Se és tu, então manda que eu vá até onde estás." E ele começa então a caminhar sobre a água. Mas quando sente o vento forte, quando desvia o olhar do Senhor, então ele começa a afundar, como acontece também com todos nós.
Se nós nos deixamos levar pelos ventos fortes deste mundo, iremos sucumbir, iremos afundar. Não podemos desviar o nosso olhar de Deus. Temos que estar com os olhos fixos em Jesus. E é Ele que nos levanta, é Ele que nos segura pela mão, para que nós possamos continuar firmes em nossa missão. Mas assim como Pedro, também nós somos homens fracos de fé. Muitas vezes duvidamos desta presença de Deus na nossa vida. Meus amados irmãos e irmãs, peçamos hoje a nosso Senhor por todos nós, de uma forma particular por todos os pais, para que possam viver a missão, para que Deus aumente sempre a fé e que, diante das dificuldades, lembremos-nos sempre: coragem, sou eu, não tenhais medo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um bom domingo, um bom dia.